Fala, fiel! Saudações bicolores para vocês que acompanham a Papão TV Bet Nacional. Hoje nós estamos aqui na sala de imprensa do estádio Bampará Curuzu, recebendo com muita alegria o médico Edilson Andrade e o zagueiro Paulão, que recentemente foi submetido a um procedimento cirúrgico e já deu início ao trabalho de recuperação. E a gente vai falar um pouco sobre essa cirurgia, né? Começando pelo médico Edilson Andrade. Queria que falasse, explicasse para o torcedor como foi que ocorreu, né, esse procedimento que foi realizado no Hospital Porto Dias na semana passada, na sexta-feira, e hoje o Paulão já iniciou aí, né, esse trabalho de recuperação, Edilson. Bom dia. Bom dia, fiel. O atleta Paulão sofreu o entorse do joelho ainda na partida contra o Náutico, né, pela 17ª rodada da Série C, e foi constatada uma lesão ligamentar, né. De imediato iniciou o tratamento para reduzir a inflamação, com controle medicamentoso, fisioterápico, e por conta da inflamação grande que teve, a gente precisou esperar algumas semanas até que pudesse executar o procedimento cirúrgico. Procedimento esse que foi realizado na última sexta-feira, né, no Hospital Mater Dei Porto Dias, que é nosso parceiro há muito tempo e nos dá todo o suporte. Fizemos tudo graças ao suporte que eles ofereceram, né, desde a internação até a alta do atleta, e o atleta hoje encontra-se já na fase de reabilitação. A cirurgia foi um sucesso e agora vai ter um período longo aí de reabilitação até que fique totalmente à disposição. Legal, Edilson. Paulão, bom dia. Como é que você está se sentindo aí depois dessa cirurgia? Hoje já está no 5º dia, né? Foi prestes a fazer uma semana aí. Como é que estão sendo esses primeiros dias, né? E agora já com o início da fisioterapia? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui ao doutor pela cirurgia e também agradecer ao Hospital Porto Dias Mater Dei, né, pela possibilidade de facilitar essa cirurgia, né, sendo aqui em Belém. Então, nesse momento, a gente encontra-se, né, fazendo a fisioterapia, obviamente sabendo do tempo, né, que será necessário para voltarmos aí a fazer o que nós mais amamos, que é jogar futebol. Mas acredito que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, né? Graças a Deus aí conseguimos o acesso, estamos também em boas mãos, na mão do doutor, do pessoal da fisioterapia, do Júnior, do Mário, do Breno. Então estamos aí entregue ao departamento médico do Paysandu, onde encontra as melhores condições para fazer esse trabalho de fisioterapia e voltar mais forte, se Deus quiser. Legal, agora eu vou passar aqui para os colegas da imprensa, começando pelo Bruno Amâncio, do Globo Esporte. Bom dia, Paulão. Bom dia, Edilson. Queria começar perguntando para o Edilson qual foi o motivo desse tempo para começar a recuperação do Paulão, a questão da cirurgia, fisioterapia. Por que levou tanto tempo para poder fazer essa cirurgia? Perfeito, Bruno. Bom dia, obrigado pela pergunta. Naturalmente, nós iríamos aguardar algumas semanas para reduzir o edema ósseo e o derrame articular causado pelo trauma, né? Então, a gente, como falei anteriormente, a gente iniciou a fisioterapia para, em outras palavras, enxugar o joelho do atleta, colocar em condições de iniciar uma reabilitação que a gente chama de funcional. Então, a gente operando nas condições agudas, na primeira até segunda semana do trauma, a gente não iria ter uma reabilitação inicial bem adequada. Aliado a isso, né, a gente entrou na fase final, a gente sabe da liderança, da importância do Paulão no vestiário. Isso foi discutido com a diretoria, com o executivo, com todo o departamento de futebol. E também o atleta, né, ele é originário da Bahia, toda a família lá. No momento encontrava-se dificuldade de ter esse suporte familiar aqui. Então, juntamos todas as peças e encontramos que o melhor momento seria a semana passada, como ocorreu. E esse período de recuperação, são 9 meses praticamente, como vai ser as etapas, como serão as etapas para essa recuperação? Perfeito. A fisioterapia ela ocorre exatamente por fases durante toda essa reabilitação, né? A gente divide de uma maneira mais didática em 3 fases, grosseiramente, né? A primeira fase, a gente quer que o atleta reduza a inflamação da cirurgia, ative a musculatura, ande sem muleta, ganhe principalmente a extensão total do joelho, que é difícil nos primeiros momentos. Depois ele passa já a fazer uma reabilitação mais voltada para a parte de equilíbrio, propriocepção, começa a dar um trotezinho, começa a fazer mais o gesto esportivo.
E a fase final ali, de fato, ele já começa a executar os fundamentos do esporte, né? No caso do Paulão, o futebol. Então, seria essas 3 fases, grosseiramente falando. De acordo com os critérios que ele vai atingindo, ele vai ultrapassando de fase até entrar na transição final. São 9 meses para ele poder voltar aos gramados, mas para poder treinar com bola, tem uma previsão? Em média a gente tem isso, né? Graças a Deus aqui no clube, né, a gente já tem uma experiência aí de 5 anos e a gente tem uma série de casos já dessa lesão. E a gente conseguiu colocar a maioria dos atletas já para trabalhar com bola a partir dos 7 meses, entendeu? Então o que restringe ali no finalzinho é mais o contato direto com o outro atleta, porque aí ele não depende só dele, ele depende do gesto esportivo do companheiro. Então o que a gente evita lá no final ainda é o contato. Mas a partir do 6º mês, ele já está fazendo um trabalho com bola com fisioterapeuta indoor. A partir do 7º, muito provavelmente, a gente já está com ele no gramado, fazendo trabalho com bola individual, fundamentos. Paulão, agora passando para você, você vai retornar ao time já com a Série B em andamento, nesse tão sonhado campeonato do Paysandu. Como é que fica a expectativa de voltar nesse período da Série B e como é que fica vendo os companheiros disputar o Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, sem poder estar lá em campo, mas, claro, com a liderança no bastidor? Fala, Brunão. No primeiro momento é doloroso, né? É doloroso por não poder ajudar os companheiros, né? Ativamente, né? Dentro de campo. A gente acaba sofrendo tanto quanto, né? Isso se dá nos últimos jogos, nessa reta final aí, o quanto que foi difícil para mim, né? Mais na parte egoísta, mais falando mais precisamente de mim, o quanto é difícil não estar na reta final, não fazer parte, não poder ajudar os companheiros. Mas a gente entende que precisa passar por esse processo, né? Precisa estar totalmente bem, totalmente firme, confiante para voltar. Então, acredito que esse processo será um pouco doloroso, sim, né? Mas estou com a cabeça tranquila, então, voltada sobre isso, como eu tive nessa reta final, nos momentos também importantes onde eu estava com o grupo, fazia questão de estar presente, até mesmo para passar força aos meus companheiros. E durante esse tempo, cara, eu preciso trabalhar muito minha mente, né? A gente precisa estar com a mente muito tranquila, muito forte, porque a gente sabe que são aí 3 competições, de repente, né, que a gente vai ter que ficar fora para estar no melhor estado, para de repente voltar já nesse momento tão importante do clube, né, tão esperado que é o acesso para a Série B e estar jogando a Série B ano que vem. Então isso para mim é uma coisa que me motiva também, né? Dentro de toda essa situação a gente precisa achar pontos, né, motivantes, e esse é um dos pontos. Saber da dificuldade que nós passamos esse ano para ter o acesso para ano que vem, a gente fazer parte desse grupo, né, estar presente no grupo, vamos saber, não sei se daqui para lá vamos estar jogando ou não, mas fazer parte do grupo, que é uma coisa importante também, e estar presente nessa Série B, que é uma das coisas que a gente mais deseja. Quando você chegou ao Paysandu, havia uma desconfiança, né? Você estava parado. Sim. Também tem a questão da idade, todo mundo acha que já está chegando no seu final da carreira. E aí vem essa grave lesão. Como é que fica a cabeça do Paulão depois de uma grave lesão, aos 37 anos? E aí fica aquela questão de provação também pessoal. Sim. Poder se recuperar e mostrar que você ainda tem muito a dar no futebol. Cara, é exatamente isso. É o que eu te falei da parte mental, né? Por nunca ter lesionado, nunca ter tido nenhum tipo de lesão antes, isso obviamente ocasiona várias situações, né? O cara começa a pensar em várias coisas. Então eu procuro pensar e me apegar às coisas positivas, né? Obviamente que a gente queria estar presente, a gente queria estar na reta final, a gente queria estar todos os jogos, independente se fosse titular, reserva, o que tivesse, podendo ajudar o professor e a instituição. Mas nós sabemos que faz parte do esporte, faz parte do meu futebol, faz parte da minha vida, da minha carreira, né? Infelizmente veio ser agora com 37 anos, mas eu precisava passar por isso. De repente eu precisava passar, de alguma maneira eu precisava aprender e de repente ao longo desse tempo eu vou acabar aprendendo alguma coisa. Então eu procuro pensar mais nessa situação. E o fato de se provar, cara, eu tive que provar minha carreira toda. Eu tive que provar no momento que eu estava no ápice da minha carreira, no momento também que chegando aqui depois de longo tempo também parado em casa, eu tive que provar. Então, eu penso que a aprovação está sempre aí. Ela vai estar sempre aí, independente de hoje jogando futebol, ou daqui para frente eu me torne empresário, que venha a ser do futuro, eu vou ter que estar me provando. Então, as pessoas não têm a total credibilidade, né? Independente, eu
cheguei aqui desacreditado, né, por alguns, tive aí consegui fazer 11 partidas, né, consecutivas, e de repente, em um momento ou outro também causei dúvida, né, para alguém, será que ele vai conseguir entregar? No momento que eu estava de crescimento veio a lesão. Então, tipo, é coisa que vai acontecer, coisa que está na mente de repente de alguns torcedores, de algumas pessoas, mas dentro da minha mente é totalmente fortalecida, é que eu tenho capacidade. Eu acho que, é como eu falei também, eu acho que se eu jogo futebol hoje é porque eu amo futebol, é porque eu me sinto ainda, né, propício a fazer isso, mas no momento que eu não sentir, eu vou ser o primeiro, né? Não vou precisar que ninguém me derrube, eu vou ser o primeiro a ter noção que eu não consigo mais entregar com tanta qualidade como foi em toda a minha carreira. Doutor Edilson, um abraço, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu quero saber o seguinte, quais as dificuldades que no início o Paulão vai ter, sentir e sofrer? Claro que o senhor já tem experiência, né? Já tem uma noção do que ele vai passar para ficar com a segurança, com confiança e 100%. Olá, Dinho, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Cara, a vantagem de tratar um atleta como o Paulão é justamente por tudo isso que a gente acabou de ouvir. É um atleta maduro, muito consciente, né, profissional e pessoalmente. Então isso acaba mitigando todas essas dificuldades de dor, limitação da amplitude de movimentos, ansiedade, tá? Que é uma das coisas que mais atrapalha na hora do retorno ao esporte. O atleta não tem confiança naquela perna que foi operada, então é um dos desafios grandes. A gente já teve aqui outros exemplos e no consultório a gente vê muito. Só por esse início que a gente está tendo com o Paulão, a gente já fica muito otimista com relação a vencer essas barreiras. Então as principais dificuldades no início da recuperação seriam basicamente essas: a dor e a dificuldade de pisar, de confiar naquele membro que foi operado, por mais que a gente oriente o paciente a pisar sem muleta, que a recuperação é precoce, ele fica com esse receio. Então, quanto mais o paciente entende a necessidade, entende que é um processo que vai ser vencido, a gente consegue vencer essas barreiras com maior facilidade, e o Paulão a gente fica mais otimista. Tem um tempo de volta preciso ou ele pode, de repente, surpreender? Porque a gente sente que o Paulão é diferenciado nessa recuperação, a gente já está vendo ele quase andando normal, apesar de estar com uma muleta, então tem a história do atleta, né, que tem uma cabeça legal, tem uma estrutura boa para esse tipo de recuperação. Ele pode surpreender? Pode sim, a gente acredita que isso venha a acontecer, né? A gente já teve atleta que liberado com 8 meses, né? E a gente espera que o Paulão, a gente colocou esse prazo de 9, que é a média, né? É o que a gente tem na maioria dos casos, mas a gente tem plena convicção de que o Paulão tem condições plenas de nos surpreender e voltar um pouquinho antes e nos servir aí com futebol mais precocemente. O calendário do Paysandu é cheio nessa temporada que vem. Onde é que o senhor acha que ele vai voltar? Final do primeiro semestre. Campeonato Brasileiro, então. Perfeitamente. Agora, Paulão, bora bater essa bola, porque eu quero saber o seguinte: se tu está disposto a ter toda essa preparação, esse tempo, e se tu está com a cabeça aqui no Paysandu mesmo, ou se de repente você pode chegar com a diretoria, entrar no acordo para deixar o Paysandu. Como é que é o futuro do Paulão? Falando por você, evidentemente. Claro. Fala, Dinho. Então, cara, não, eu tô tranquilo, cara. Eu tô tranquilo. Minha primeira semana foi uma semana muito complicada, né? Pós-cirúrgico, pós-lesão foi muito complicada, né? Tipo, os primeiros dias ali, até você entender, falei até com o doutor que os meus 2 joelhos tinham a mesma folga e tal, porque na primeira semana foi muito complicado, né? Tipo, até você cair em si do que foi a lesão, né? Do que foi o momento. Volto a falar muito pelo momento do clube, pela situação onde a gente estava prestes a classificar para passar para a reta final e tal. Então, após isso, eu fiquei muito mais tranquilo, sabe? Tipo, tive noção das coisas, da dificuldade, da gravidade, do que eu iria precisar passar. Muita conversa também com o doutor, tirando algumas dúvidas e tal. Perguntei também muito ao Júnior, ao Mário, fisioterapeuta e tal, que como é que eu deveria conduzir esse momento, né? E daí eles me passaram várias situações e eu fiquei em paz, porque
a partir do momento onde eu comecei a ter noção da gravidade e o que eu precisava fazer e o que eu vou precisar fazer, eu tive noção do seguinte: eu não vou conseguir antecipar sem passar pelo processo, né? Eu vou ter que passar pelo processo, e passar pelo processo eu vou ter que estar com a cabeça tranquila. Então eu busquei e, né, trazer isso para mim, estar com a cabeça tranquila, estar em paz com a minha família, estar no meu ambiente, né? Como o doutor falou, fui em casa, fiquei um pouco com a minha família, até mesmo, né, passar por esse início de processo. Então hoje em dia estou muito tranquilo em relação a isso. E, cara, estar com a cabeça no Paysandu, tô totalmente, né? Tô totalmente. Tem aquela situação da incerteza, porque, como todos sabem, meu contrato acabava agora em novembro, né? Meu contrato acabava agora e a gente discutiria se iríamos renovar, né? O lado do clube, o meu lado e tal. Então, obviamente, tirando a lesão, vou falar com o Paulão sem lesão. O meu desejo seria continuar, né? Para trabalhar a Série B, para trabalhar no que vem, para ver o crescimento do clube, obviamente, porque a gente quer passar por todos os processos do clube e quando o clube quer ficar contigo. Mas de primeira mão eu já me coloco à disposição de estar aqui, né? Já me coloco à disposição, se o clube me vê, né, como uma pessoa importante para o clube, importante para a liderança, importante pelo aspecto também dentro de campo, né? Se de repente eu pude ajudar de alguma maneira, obviamente eu quero continuar, quero estar presente, né, podendo viajar, não podendo viajar, quero ser aquele cara que vai estar junto com o grupo, fortalecendo, claro que viver num ambiente de vestiário, porque a gente sabe de repente como lidar com outros jogadores em alguns momentos e a gente sabe que o clube vai precisar desses jogadores, né? Então eu me coloco à disposição, claro, a gente sabe que também é importante tá nesse momento de acesso, tá nessa crescente, né? Um clube tão grande quanto é o Paysandu, então me coloco à disposição, espero sim que a gente venha fazer nossa renovação e daí a gente possa seguir a vida aqui em Belém, até porque tem sido de bom agrado. Você esperava todo esse respaldo do elenco em você, essa confiança que o elenco teve em você, nas viagens que você não pôde jogar, mas teve presente, como você era ouvido por todos e o quanto você foi importante na vida, na atitude e na ação de cada jogador em cada jogo? Cara, não. Sinceramente, não. Tipo assim, cara, eu sou um cara totalmente tranquilo, sabe? Eu não tento impactar ninguém assim no dia a dia, sabe? Mas, cara, eu levo o meu trabalho a fio, cara. Eu levo o meu trabalho a fio, assim, tipo, pô, eu posso fazer o que for, mano, mas na hora que eu entro ali naquele campo, ali, eu entro nas 4 linhas, cara, eu tento deixar tudo pra fora. Sou um ser humano, obviamente, não sou um robô, não consigo totalmente deixar tudo pra fora. Mas quando eu entro ali, eu tento me entregar ao máximo. Ou da melhor maneira, ou que seja vista de uma maneira positiva ou negativa, mas eu tento ser totalmente profissional, cara. E é o que eu tenho sido toda a minha carreira, sabe? Em alguns lugares você consegue chegar e se identificar tão bem como tem sido aqui. Em outros lugares você consegue entregar de alguma maneira, mas outras pessoas conseguem entregar mais que você. Ser Isso profissional, faz parte. né? Exatamente, entendeu? E eu, cara, eu sempre fui muito profissional. Sempre tive raízes assim nos lugares onde eu passei, de amizades que eu levo até hoje. E tipo, aqui no Paysandu, passando, né, pouco tempo até então, mas eu consegui entregar o que eu sou. Não só o Paulão jogador, mas o Paulo Marcos, entendeu? Então isso que eu acho que isso tem agregado muito bem, eu acho que isso tem se aliado de uma forma positiva e eu tenho me sentido bem. Eu tenho me sentido bem e graças a Deus que eu consegui fazer também parte na vida, tanto profissional quanto na vida amigável de vestiário, irmandade de vestiário, de muitos jogadores. Então eu me sinto muito feliz com isso. Para esse recomeço, de repente, pode mudar, sai o Paulão, entra o Paulo Marcos. Cara, eu espero que demore um pouquinho mais, né? Eu espero que demore um pouquinho mais, mas faz parte, né? O processo também é esse. Eu acho que a gente vai, quanto mais tempo a gente vai levando no futebol, a gente vai crescendo um pouco mais em relação à gestão, a estar com as pessoas, né? Conhecer um pouco mais, o momento de estar falando ou não, de estar se calando, ouvir também, né? Que é muito importante. Então, dentro desse ano também tem sido, acho que um ano muito enriquecedor para mim nesse lado, né? Eu sempre fui um cara que eu
falei muito que eu precisaria aprender muito sobre gestão de pessoas. E eu acho que nesse momento eu estou aprendendo muito sobre isso, né? Esse fato dessa liderança, esse fato de poder agregar nas pessoas, e isso para mim me deixa muito feliz, porque eu acho que antes de ser um grande profissional eu preciso ser uma boa pessoa, né? Preciso ser um bom ser humano. Então eu acho que isso tem sido muito importante. Eu sei que o futuro está bem distante no que se refere à tua profissão jogador, sim, mas você já pensou em terapeuta motivacional ou psicólogo lá na frente, Paulão? Cara, não é uma coisa que me direciona muito, né? Mas o que me direciona hoje, de verdade, é a gestão, né? Tá trabalhando no clube ali. Penso em também estar no campo, mas a gente entende que o campo é muito difícil, né? A gente entende que o campo é muito complicado. Tem alguns amigos também que vêm fazendo os cursos e tal, vem falando muito assim, né? A gente batendo muito papo, fala que combina um pouco comigo o fato de estar presente, de ser um cara, né, comunicativo e tal, conseguir também ajudar as pessoas nesse sentido também, que é motivacional. Então, algumas coisas que a gente vem, de repente, juntando ali uns pedacinhos, né, um pouco do quebra-cabeça, para que seja uma coisa futura, mas... eu acho que psicólogo já é um pouquinho mais distante. Eu acho que o cara precisa ter uma cabeça muito mais tranquila que a minha. Agora, Paulão, para encerrar, claro que no momento desse tem aquele medo, exato, aquela assombração, né? Aquele receio. Nesse momento, antes da operação, quem mais te deu suporte, quem mais te deixou lá em cima, quem mais te deu segurança, quem mais te apoiou para que você deixasse esse medo um pouco de lado? Cara, e é exatamente isso. Na semana que o doutor falou, Paulão, vai ser na sexta-feira de manhã. Falei, caramba, mano. Aí começa o medo, a ansiedade, a angústia. Porque o ser humano é automático de pensar só no pior, né? Com certeza. Eu cheguei na cama, eu estava deitado na mão, falei, doutor, você sabe que é a perna direita, posso, né? Perder a perna? Doutor, pode chegar... doutor, pode chegar e errar a perna? Passou isso pela tua cabeça? Pô, cara, não é o caso do doutor Edilson, não, claro. Não, é um excelente profissional, mas, tipo, é inerente. O medo não tem jeito. Doutor, você sabe que é o perna e joelho direito. Ele falou, vou até marcar. Eu falei, pô, eu sei disso. Mas não tem jeito, cara. O medo é uma situação nova, né? Para todo mundo, o cara fazer uma cirurgia, o cara abrir sua perna, sabe? Tipo, é uma situação muito complicada, muito complicada. E minha família é quem sempre tá comigo, sabe? Tipo assim, cara, tipo, obviamente os amigos, né, mensagens e tal, ligações, pô, mano, fica tranquilo, vai dar certo. Pô, muitos amigos, pô, poderia aqui falar vários e esquecer outros vários e não seria justo, né? Mas todos os amigos que mandaram mensagem, agradeço, né? O WhatsApp, Instagram, todas as mensagens que me mandaram, ligações para me falar que iria dar tudo bem. Pastor, amigo, pastor Toninho, meu tio, pastor Normando, né, minha mãe, irmão, filha, então, todo mundo, cara, todo mundo assim que se fez presente nesse momento, porque é um momento complicado, né? É um momento complicado, são 9 meses da sua carreira que você vai ter que estagnar, você vai ter que parar realmente, você vai amadurecer e vai trabalhar em outra maneira, mas não no que você gosta, que é o campo e o futebol, né? Então, tipo, a família é sempre presente, cara. A família é sempre presente. Chegava aqui falar com o doutor, pô, fica tranquilo, vai dar certo. Falei pro doutor, o senhor sabe que vai dar certo, eu não sei ainda. Eu não sei, porque eu nunca passei e tal. Os meninos da Físio aqui do clube e tal. Até os companheiros de clube também, os meninos mandaram mensagem e tal, presente. Então, tipo, agradecer a todos, né? Porque nesse momento complicado, se fazer presente ali com a mensagem, a gente sabe que o afago é muito importante nesse momento. Então, agradeço a todos e tamo junto. Doutor Edilson, o medo deixa uma cirurgia mais difícil? É inevitável, né, Dinho? Até antes da cirurgia eu brinco com o paciente, né? Eu vou lá com ele acordado, perguntei, tá tranquilo? É difícil, se ele falar que tá tranquilo, eu digo que tem alguma coisa errada. É difícil o paciente entender a brincadeira de tanta tensão, né? Mas é isso, eu já passei por isso, né? Eu fui submetido já a esse mesmo procedimento. E então, quando a gente está do outro lado, né, é muito mais fácil a gente entender. E até eu brinco que eu me torno um melhor médico toda vez que eu me torno um paciente. Então, eu sempre procuro fazer aquilo que eu queria que fosse feito para mim, para minha família, para qualquer parente meu, independente de eu já ter estado ali do outro lado, mas você vivenciando o outro lado te traz uma experiência muito melhor. Então, é isso que me leva, né? É isso que eu comemoro hoje no Dia do Médico, e o fato de eu ter muito mais sucesso
nas minhas cirurgias, nos meus tratamentos. É o que me move todos os dias e eu trago isso para o clube para estar aqui servindo aos atletas. Eu sou um apaixonado por futebol e estar hoje podendo cuidar de quem até alguns anos atrás eu estava só na arquibancada torcendo, é um prazer diário. Agora, me disseram que o Paulão foi o paciente mais medroso que o senhor já pegou? Não, já teve outro. Ele e o Totti parece que estão liderando esse ranking. O nosso assessor de comunicação aqui foi um exemplo aí, mas tá bem, tá tranquilo, tá se recuperando bem. Mas se bem que o Totti não deve fazer falta nenhuma no futebol dentro das 4 linhas. Um abraço, gente. Obrigado, hein? Faz falta no rachão.